De tempos em tempos aparece alguém aqui para falar: ah, Henry, eu preferia quando se falava de literatura. Principalmente quando eu abordo aí um certo presidenciável, um deputado aí que possivelmente vai se candidatar à presidência. Mas em outros temas também, sobre racismo, sobre preconceito, sobre algum tema polêmico no Brasil ou no mundo, alguém aparece que fala isso. Eu entendo que as pessoas possam se ofender com certas opiniões contrárias às delas, isso é normal. Isso não apenas em política, no futebol, na música, onde for, mas em geral as pessoas não gostam quando ouvem coisas que elas não querem ouvir. É normal. E pra mim também, eu posso ser bem sincero com vocês, é muito mais fácil falar sobre literatura, é muito mais fácil falar sobre escrita, porque é um assunto que, mesmo quando é algum ramo que eu não conheça tanto, que eu não domine tanto, como crônica ou poesia, por exemplo, eu posso buscar na minha própria experiência pessoal para falar sobre certos assuntos. Se eu falo sobre um romance, sobre conto, eu simplesmente me lembro de como eu faço, de como eu opero, de quais são os meus processos para poder falar para vocês. Embora eu sempre estude, sempre faça cursos, sempre pesquise, sempre leia livros de escrita, sempre esteja me informando sobre novas técnicas, ou seja, um assunto que eu domino sem precisar pesquisar muitas vezes. Alguém faz uma pergunta aqui sobre algum tema envolvendo escrita, eu simplesmente posso sentar aqui e falar com vocês por 10 minutos sem precisar dedicar meu tempo para pesquisar sobre isso. Já sobre certos temas que eu falo aqui, sobre certos assuntos, sobre certas questões polêmicas, muitas vezes eu até entendo sobre isso, mas eu preciso voltar e reler certos textos sobre filosofia, sobre política, sobre sociologia, então eu tenho que parar e às vezes pesquisar por um dia inteiro para poder vir aqui falar sobre isso. Ou se for algum outro assunto mais complexo e que necessite de investigação, às vezes posso levar uma semana pesquisando, lendo sobre esse assunto para poder vir e expor a minha opinião. Porque o que eu tento fazer aqui geralmente é ponderar as várias possibilidades, os vários lados possíveis e tentar apresentar uma informação mais correta, mais precisa que eu consiga. Então, para poder fazer esses vídeos que não são escritas, exige um grande esforço, exige um grande tempo de pesquisa, de dedicação para poder apresentar uma informação que seja relevante para vocês, que possa ajudar vocês a refletir sobre aquilo. Pois refletir sobre a realidade, pensar sobre a realidade exige esforço, não é uma coisa simples. E embora eu perceba que muita gente não quer fazer esse esforço, não está disposto a questionar os seus dogmas, porque muitas vezes certos posicionamentos que a gente tem são dogmáticos, no sentido de que a gente não reflete sobre eles, a gente simplesmente aceita aquilo como uma verdade absoluta e não quer questioná-los. Então, embora eu perceba que muitas vezes não tem resultados, pode não ter resultado para muita gente, eu acho que é minha tarefa, não apenas como indivíduo, não apenas como alguém que estudou filosofia e que se interessa por questionar a realidade, mas também como escritor. Muitos desses temas que aparecem aqui no canal, que eu questiono, às vezes aparecem de maneira indireta, de maneira subjacente na minha escrita também. Eu posso estar falando de personagens que não tem nada a ver com questionamento, com reflexão, mas na base, nas profundezas do que eu escrevo, essas questões estão presentes também. Eu quero mostrar outra coisa para vocês entenderem também, outro aspecto importante aqui. Aqui tem 4 vídeos que eu fiz em novembro, e você percebe que 2 deles são sobre escrita, são sobre publicação e mercado editorial e escrita, e 2 deles são temas polêmicos, um deles sobre racismo e outro sobre o Pedro Cardoso, que foi embora do programa de TV por causa que ele apoiava os grevistas do canal. Também envolvia racismo, Você pode ver claramente aqui que os vídeos sobre escrita não tem tantas visualizações assim. Um não tem nem 700 e outros não tem nem 600 visualizações, enquanto que os que tem tema polêmico, eles têm bem mais, Um tem quase 3.500 visualizações e o outro tem 7.500 visualizações. Quando eu criei esse canal no YouTube, eu não queria falar com 300 pessoas, 400 pessoas. Porque se eu quisesse fazer isso, eu falava na minha página no Facebook, falava com as pessoas que já me conhecem, que me acompanham no Facebook. Ou mais do que isso, eu falaria com os escritores que fazem parte do meu grupo no Facebook, que tem quase 7.000 pessoas. Se eu quisesse falar com um grupo restrito, eu não precisava estar aqui. Não precisava estar aqui gravando vídeo, pesquisando, perdendo meu tempo para atingir um público tão delimitado assim. A minha intenção aqui no YouTube é atrair um público maior para aquilo que eu faço, para o meu trabalho, para aquilo que eu penso, para aquilo que eu acredito, para aquilo ao qual eu dedico o meu tempo. Então a minha intenção é realmente atingir o público mais abrangente possível.
seja para questionar, seja para entender sobre literatura, seja para entender sobre escrita, mas eu não quero me dedicar apenas a um público tão específico que é o mundo dos escritores. Principalmente porque, como escritor, se você tiver a intenção de atingir um público maior com a sua literatura, você não pode pensar apenas nos escritores. Você tem que pensar também no público leitor, que é muito mais amplo, muito mais vasto e que está aí para ser buscado, atingido e conquistado. Inclusive essas pessoas que reclamam aí desses vídeos que são de outros temas, que não são de literatura, geralmente não assistem os vídeos escritos também. Se vocês querem mais vídeos de literatura, se vocês querem mais vídeos sobre escrita, sobre produção literária, sobre mercado editorial, então o que vocês podem fazer, primeiro é comentar nesses vídeos, porque esses vídeos têm muitos poucos comentários às vezes, ajudar a compartilhar, atrair mais público, atrair mais gente para assistir esses vídeos, porque assim isso me estimula a fazer vídeos sobre esse assunto. Porque enquanto eu estiver fazendo vídeo sobre literatura, sobre escrita, e estiver tendo 300 pessoas assistindo esses vídeos, 200 pessoas vendo esses vídeos, realmente eu não tenho estímulo nenhum para fazer isso. Então também depende de vocês isso. Então essa é a minha meta quando eu faço os vídeos aqui. Seja sobre literatura, seja sobre temas políticos, seja sobre religião, seja sobre qualquer outro tipo de assunto. Eu não quero atingir apenas vocês, escritores, mas eu quero também atingir um público muito mais amplo, que pode concordar comigo ou não, mas que talvez se interesse para conhecer meu trabalho literário por causa das ideias que eu veiculo aqui. É isso. Eu também acho muito melhor falar sobre literatura, é um assunto que eu gosto muito mais de falar do que política, porque política sempre atrai um monte de gente para me xingar aqui às vezes, mas eu realmente não me importo e eu vou falar sobre o assunto que me interessar e que eu achar que é importante para abordar aqui. Tá certo? Então, quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Bem, eu sei que alguns de vocês não gostam quando eu abordo outros assuntos, mas deixa no comentário aqui o que vocês pensam, se vocês gostam desses outros assuntos, se vocês gostam desses outros temas. Podem sugerir temas para abordar aqui também, se você tiver alguma proposta, alguma sugestão, deixa no comentário aqui embaixo. Deixa o joinha se gostou desse vídeo, assine o canal se não se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!